Aí eu tenho uma arma para guerrear no meu Deia Súbria, no meu Chevarim, Alaba convidei, a Daia sei, abençoa o teu povo. Súbria, 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 Súbria. É, vaqueira. É impressionante. Você já ouviu falar no Evangelho Judaizante Moderno? Ainda não? Então fique comigo até o final deste vídeo, pois eu vou mostrar a você que, paralelo ao Evangelho da Graça, está girando também o Evangelho Judaizante, onde intitulados cristãos, supostos cristãos, tem trazido para dentro do cristianismo práticas judaicas, liturgias judaicas, costumes judaicos que Paulo e os apóstolos tanto combateram no passado remoto na trajetória da igreja. E hoje, esses cristãos modernos estão ressuscitando tudo isso que foram combatidos lá atrás. Então fica comigo até o final deste vídeo, muita coisa a gente vai falar sobre este assunto do evangelho judaizante. Muito bem, antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de convidar você que está me assistindo aí a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar este vídeo. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Muito prazer, eu sou o presbítero Pedrosa e este é o canal A Voz Apologética em defesa do Evangelho contra inovações, modismos, heresias e hereges. É impressionante. Evangelho judaizante consiste no seguinte: a gente, para falar desse evangelho judaizante, a gente tem que tocar na questão do sincretismo religioso que existe muito dentro do sistema, onde as pessoas começam a absorver traços de outras religiões e trazem para dentro do cristianismo, sincretismo religioso. Não somente isso, mas também uma pitada de misticismo judaico dentro do cristianismo, e eu estou já há muito tempo combatendo isso aqui no canal, o Evangelho Judaizante. Tome cuidado, porque é um outro evangelho que Cristo nunca ensinou e nenhum dos seus apóstolos pregaram. Tome cuidado. Então, eu fui marcado neste vídeo aqui, eu gostaria de mostrar a você como é que a coisa tá. Tá entendendo? Esse vídeo aqui me marcaram para eu analisar e vou analisar ele aqui com você. Dê uma olhadinha no vídeo e tire suas próprias conclusões. É o que, rapaz? Aí eu fico perguntando, qual o objetivo disso na liturgia de culto? Qual o objetivo disso na liturgia de culto? Não existe na liturgia de culto processar um negócio desse. Tá entendendo? Então, assim, os crentes hoje estão se deixando levar por liturgias judaicas dentro do culto, transformando o culto que deveria ser cristão em outra coisa que não é o cristianismo. Não é o cristianismo. Eu chamo isso carinhosamente de a banalização do evangelho, a banalização do sagrado. As pessoas estão banalizando as coisas em nome de uma fé cega. Aí o que acontece? Isso aqui, irmãos, na minha análise que eu faço disso aí, é que eles viram isso aí em algum outro lugar. Porque é aquilo que eu costumo dizer aqui nas nossas lives. A questão da inovação e do modismo. Tem que inovar. Sabe por quê? Porque se inovar não dá ibope. O advento pentecostal e neopentecostal está assim, tem que trazer uma novidade, porque se não trouxer uma novidade, o povo sai de lá. Vai ficar monótono, porque o povo que está ali dificilmente são ensinados
no que de fato é um culto racional ao Senhor. Eles acham que para o culto ser culto, eles têm que introduzir esses tipos de elementos, essas práticas, esses comportamentos que não correspondem ao evangelho da graça. Lamentável uma situação dessa. Eu trouxe esse assunto novamente aqui em pauta. Vocês viram que eu falei sobre o evangelho judaizante alguns dias atrás, né? O Agenor Duque, naquela procissão envolvendo a Arca da Aliança, inclusive até em via pública, o pessoal tudo olhando, como se a arca fosse a representação da presença de Deus. Gente, nós cristãos já temos a presença de Deus, não precisamos de elementos para que por meio desses elementos a presença de Deus seja sentida em nosso meio. O Espírito Santo está em nós. Nós temos a presença de Deus. Não precisamos de elementos, de apretextos. Está entendendo? E essa turma traz de volta coisas que os apóstolos, no passado remoto da igreja, combateram. Lá no passado, os judaizantes da época de Paulo estavam querendo introduzir de novo a circuncisão e a lei de Moisés dentro do cristianismo, fazendo com que os primeiros cristãos, que eram na sua maioria de judeus, eles desenvolvessem as práticas judaicas, mesmo confessando a fé em Jesus Cristo, coisa que Paulo combateu e chamou aquilo ali de outro evangelho, um evangelho maldito, um evangelho profano, um evangelho desprovido da graça de Deus. Aí vem esses cristãos modernos ressuscitando isso novamente. É impressionante, é lamentável. Eu gostaria de encerrar a minha fala aqui citando o trecho aí de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, onde Pedro diz assim, no passado surgiram falsos profetas. No passado, Pedro está se referindo aos falsos profetas do passado. Vírgula, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Olha, Pedro agora está transformando os falsos profetas do passado em falsos mestres do presente. Está aqui no texto. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, negando o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. É impressionante as heresias que têm sido introduzidas dentro deste evangelho profano. O que mais me impressiona é que no versículo de número 2, o apóstolo Pedro está dizendo assim, aí muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos desses homens, tá certo? Por causa deles será difamado o caminho da verdade, ou seja, o evangelho será escarnecido por causa da atitude deplorável dessas pessoas. O falso evangelho, o evangelho judaizante que eu estou mostrando aqui para vocês. Lamentável uma situação dessa. Mas e você? Qual a sua opinião sobre isso aí? Você concorda? Você discorda? Você já viu? Você já participou de alguma coisa girando em torno do evangelho profano? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber de você. Se você concorda com a réplica da arca, o menorá, o chofar. Tocar chofar foi o primeiro vídeo que eu coloquei aqui na matéria, né? A irmã falando em línguas estranhas e tocando lá o chofar, recitando frases em hebraico, aquela coisa toda. O que é que você acha? Você acha isso certo? Você acha isso sábio? Você acha que isso corresponde ao evangelho da graça? Se você concorda, discorda, deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião, tá bom? Uma vez mais eu lhe agradeço. Eu sou o presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética em defesa do evangelho da graça de Deus. Até a próxima.